Bom dia, boa tarde ou boa noite para aqueles que estão vendo essa aula agora de dia, de tarde ou de noite. Bom, gente, então aqui, dando continuidade à nossa disciplina, o tema de hoje é sobre nucleotídeos e ácidos nucleicos, ok? Dando continuidade, então, às nossas aulas remotas, às nossas atividades remotas, ok? Gente, de novo, todas essas aulas estão sendo disponibilizadas no nosso canal do YouTube, ok? Então, vamos a esse tópico: nucleotídeos e ácidos nucleicos. Bom, primeiramente nós precisamos entender o que são nucleotídeos e ácidos nucleicos, né? E suas várias funções nas células procarióticas ou eucarióticas, ok? E outros organismos, né? Diferentes desses dois tipos. Bom, nucleotídeos são moléculas formadas basicamente de três componentes: fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, ok? Então, esses três componentes ligados covalentemente em uma ordem específica formam os ditos nucleotídeos. Quando esses nucleotídeos eles se ligam a partir de uma ligação muito específica, chamada de ligação fosfodiéster, e aí se formam polinucleotídeos, né? Ou também oligonucleotídeos, se tiverem poucas unidades. Nós temos então os chamados ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos nada mais são do que polinucleotídeos. Bom, então, esses nucleotídeos e ácidos nucleicos, eles têm uma diversidade imensa de funções nas células, ok? Sobretudo os nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos, eles podem atuar como fonte de energia no metabolismo, tal como nós temos o principal exemplo, a moeda energética, né, do metabolismo energético de diversos organismos, que é o ATP, a adenosina trifosfato. Podem servir como molécula sinal em respostas celulares, como o caso do AMP cíclico, né? Esse C de cíclico, a adenosina monofosfato cíclica. Componentes estruturais de coenzimas e cofatores, como é o caso da nicotinamida adenina de nucleotídeo, flavina adenina de nucleotídeo. Fazem parte de intermediários metabólicos, como é o caso da uracila de fosfato, UDP-glicose, e constituintes dos ácidos nucleicos, ok? Tal como o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, ou ácido ribonucleico, o RNA. Essas são as várias funções dos nucleotídeos. Bom, então, nós temos aqui, agora já olhando mais a fundo, os ácidos nucleicos. Nós temos dois principais ácidos nucleicos. Nós temos o DNA e nós temos o RNA. O DNA, o ácido desoxirribonucleico, né? Aqui no caso colocado a sigla em inglês, né? Para aqueles que não sabem, DNA e RNA, que está em inglês. Nós temos que o DNA tem como função central o armazenamento da informação genética. Não apenas o armazenamento, mas também a transmissão, tá? Mas a função principal seria realmente o armazenamento, né? Devido à sua grande estabilidade química. Bom, o RNA já apresenta uma variedade imensa de funções, que pode ser, então, associada a essa variedade imensa de estruturas, né? Sempre aqui relacionando, como nós vimos também em proteínas, né, a estrutura com a função. Como é o caso aqui do RNA do tipo ribossômico, né, ou rRNA. Eles formam componentes estruturais de ribossomos. O RNA mensageiro, né, o mRNA, ele funciona como intermediário da mensagem, da informação genética que está contida no DNA, que será então traduzida a partir dos ribossomos e também com o uso de intermediário chamado de RNA de transferência, tá? Que no caso seriam os tRNA. Esses tRNAs nada mais são do que moléculas adaptadoras que traduzem a informação do mRNA
em aminoácidos. Bom, e aí nós temos outras funções diversas, né, como ribozimas, como eu falei na aula de enzimas. Nem todas as enzimas são formadas por sequências, cadeias de polipeptídeos, né, sequências de aminoácidos. Nós também temos enzimas que são constituídas de RNA, bem como outras funções diversas, né, muito específicas, por exemplo, para a regulação da expressão gênica, né, um tópico que é muito interessante a gente estudar, por exemplo, na questão de biologia molecular, até no tópico de biologia molecular, ok? Bom, então qual que seria a estrutura geral dos nucleotídeos? A estrutura geral, como eu falei, né, eles são formados a partir de 3 elementos, um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, que pode ser do tipo purina ou pirimidina, que diferem entre si a partir de diferenças estruturais. A base nitrogenada, ela se apresenta então, aqui existe uma ordenação de ligação, né, como vocês podem ver, uma organização estrutural, e a base nitrogenada, ela está então ligada de forma covalente a partir do seu nitrogênio da posição 1 das pirimidinas ou do nitrogênio da posição 9 nas purinas, ao carbono 1, né, na posição 1 da pentose, seja esta ribose ou a, como nós vamos ver no DNA, desoxirribose. E aí nós temos então a chamada ligação N-beta-glicosídica, ou apenas N-glicosídica. Ou a hidroxila, né, da pentose, ela se liga com o hidrogênio da base, tá? E isso faz então que ocorra a saída de água, tá? Para que ocorra essa ligação beta-glicosídica, essa ligação N-beta-glicosídica. Então nós temos aqui a ligação do fosfato com o carbono 5, e a base nitrogenada se ligando ao carbono 1 da pentose. Nós temos a mesma numeração, basicamente, dos carboidratos, né, como a gente viu na aula de carboidratos. Né, o carbono 1, carbono 2, 3, 4 e 5, né, na pentose. Porém, para dar uma identificação ainda maior aos carbonos, nós temos então aqui a colocação de uma marca, né, no caso, né, uma linha acima do número. Então, no caso seria o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, 4 linha e 5 linha, ok? E no caso que nós temos com a pentose, a ribose, né? Como é o caso aqui, o exemplo, né, do ATP. A adenina, como sendo a purina, que se liga à base nitrogenada do tipo purina, que se liga ao carbono 1 da ribose, né, da D-ribose. E aí nós temos aqui o carbono 5 ligado aqui, 3 moléculas de fosfato, numa ligação que é chamada de ligação fosfodiéster. Bom, então vamos ver componente por componente, né? As bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas, elas então são moléculas que formam então moléculas cíclicas, né? Que apresenta uma conjugação, né, de posição entre carbono e nitrogênio, tá? Notem também uma coisa interessante, que ocorre a intercalação entre ligações duplas, né? Ligação do tipo π e ligação, no caso, simples, tá? Isso faz com que ocorra um deslocamento, né? Uma realocação de pares de elétrons ao longo do anel. Isso faz com que ocorra, então, um efeito de ressonância, né? Como a gente bem conhece. Esse efeito de ressonância faz com que todas as ligações sejam parcialmente duplas, ou seja, a estrutura é planar, tá? Na pirimidina, nesse exemplo da pirimidina. No caso da purina, nós temos dois anéis, certo? Fundidos. Um anel de 6 átomos e um anel de 5 átomos, né? Os 6 lados e 5 lados. Também com carbono e nitrogênio intercalando. E da mesma forma, notem que ocorre também a intercalação entre ligações simples e duplas. Isso também gera o efeito de ressonância, né? Apesar de ser um pouco menor devido a realmente essa perda de continuidade nessa posição do nitrogênio 9, por exemplo, né? No caso da purina. O que faz com que não seja totalmente planar a estrutura de uma purina. Bom, purinas, no caso de modo geral, nós temos duas, né? A adenina e a guanina, tá? Que apresentam essas fórmulas estruturais, ok? Dois bem característicos, né? Dois anéis fundidos, seja o anel de 6 átomos formando e outro anel de 5 átomos, né?
com o carbono e o nitrogênio intercalando entre si, tá? E aí o que difere são os substituintes que se ligam a esses componentes do anel, como é o caso aqui desse grupo amino, ligado a esse carbono, e aqui essa carbonila, né, presente aqui nesse carbono, além do grupo amino nessa posição. Já as pirimidinas, né, só tem um anel de 6 átomos, no caso, e aí os substituintes vão variando, né, de posição, né? Uma carbonila, um grupo amino, no caso da citosina. No caso da timina, que está presente em maior frequência no DNA, né? Notem maior frequência, né? Não quer dizer que não existam somente no DNA, também pode ocorrer no RNA, mesmo que de forma mais rara. E aí nós temos duas carbonilas e um grupo metil. No caso da uracila, ela é mais frequentemente vista, né, de modo geral, no RNA, mas também pode ocorrer em raros exemplos no DNA. E aí nós temos também carbonilas com grupos substituintes nas pirimidinas, né, no caso da uracila. Bom, com relação à ribose, né, a ribose a gente sabe que ela é um carboidrato, e o carboidrato, no caso, apenas a ribose, na sua forma cíclica, ela pode ser interconvertida na sua forma linear. E essa forma linear é uma forma aldeídica, ok? Essa forma aldeídica dela, ela é suscetível a quê? Suscetível a um processo de oxidação, pois existe, né, a liberação, né, o livramento desse grupo aldeído, essa carbonila aldeídica, né? Em determinadas situações pode ser oxidado. Mas, de modo geral, a grande prevalência é da estrutura cíclica, né, no caso. E notem que, no caso desta ribose, né, dessa ribose especificamente, existe aqui no caso uma hidroxila nessa posição do carbono 2, tá? Que é o carbono 1, carbono 2. Quando ela ocorre nessa posição, que caracteriza então a D-ribose, né? Ou a beta-D-ribofuranose, né, no caso, né, uma beta-furanose. Isso então caracteriza então o quê? Um ribonucleotídeo, porque apenas nucleotídeos que contenham a hidroxila no carbono 2 irão formar o RNA, ou seja, o RNA é formado apenas por D-ribose, como a sua pentose, certo? A sua ribose, ok? Não são, como eu falei, necessariamente as bases que definem, né, o RNA e o DNA, no caso a composição deles, mas sim a presença dessa hidroxila, que define diretamente se ocorre essa hidroxila, será necessariamente RNA. Se não ocorre, será necessariamente DNA.